Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa AMA, Adolescentes Mensageiros do Advento. Estou aqui com a minha querida Jennifer, que é a nossa psicóloga também, e os nossos queridos adolescentes. Vou pedir que eles se apresentem, em seguida nós faremos uma oração para começar esse programa. Oi, eu sou a Eloá e eu tenho 13 anos de idade. Meu nome é Bruno e eu tenho 14 anos. Eu sou a Lívia e eu tenho 15. Meu nome é Kaique e eu tenho 16. Meu nome é Davi e eu tenho 16 anos. Tudo bem, vamos fazer uma oração então? Jenny, você ora por nós? Oremos. Bondoso Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos aprender mais sobre Ti, juntamente com essas pessoas que estão aqui maravilhosas, que o Senhor venha abençoar este programa, que alcance, Senhor, muitas pessoas e que essas pessoas consigam conhecer mais a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Hoje vamos falar sobre amizades. Gente, e aí? A pergunta que eu já deixo geral. Amigos, só cristãos? Nós devemos estar somente reunidos com aqueles da mesma fé? São as melhores amizades que a gente tem que ter? E aí, o que vocês me dizem a respeito disso? Vamos lá, quem vai começar? Então, eu acho que amigo você pode ter, assim, em qualquer esfera. Que a amizade vai além do que você se nomeia. Sim, tem que ter pessoas, assim, buscar que os princípios da pessoa não te atrapalhem nos seus princípios. Tem que ter um equilíbrio também. Mas, por exemplo, a maior parte dos meus amigos são ou da CCB, ou da Assembleia, ou nem mesmo cristãos, são da Ubanda. E são amigos meus, assim, que eu tenho do coração, do peito. Tipo, meu melhor amigo, conheci ele há 10 anos, ele estudou comigo desde sempre. E ele é cristão, mas de uma dominação diferente da minha. E a gente se respeita super, a gente comenta, e ele é um cara espetacular. Eu tenho também muito amigo zoeira que quer fazer muitas outras coisas. Então, eu tenho uma variedade de amigos que eu só tenho porque eu pude entrar em outras esferas, em outros mundos. Eu acho que a igreja como um todo, ela tem que ser unânime, unida, mas ela tem que ser plural. E para ser plural, você tem que entrar em outras esferas. Não tem como. Você tem que ter a opinião do fulano que fala que... Qual que eu posso dar de opinião a respeito? Vamos dar o exemplo do café, né? Que fala, que ele mais tá moscando, que tá falando nada com nada sobre o café, ou aquele pessoa que... Não. Os princípios de alimentícios de Ellen White estão certos. Aquela pessoa que fala que, por exemplo, que Jesus vai voltar breve e Jesus que não vai voltar, sobre o arrebatamento pós-tribulação ou pré-tribulação. A igreja tem que ter diversidade em pensamentos para extrair daquilo que é positivo, extrair daquilo que faz sentido à luz da Bíblia e colocar a igreja avante nesse caminho, mas tem que ter pluralidade de pensamentos. Não dá para ter uma pessoa com um grupo de cabeça fechada. Sim, porque o nosso desafio é o ID, não é mesmo? ID, multiplicar pessoas que vão se interessar em ser discípulos. E logo, como que você vai ter uma conexão com alguém, se relacionar com alguém sem ser amigo dessa pessoa? Sim. Né? Então, como ela perguntou, devemos sim selecionar, e por que dessa importância? E como diz, né? Mensageiro. Mensageiro, você vai levar uma mensagem. Se você só tem amigos que compartilham da mesma fé, então você não está levando a mensagem, você está compartilhando essa mensagem. Né? Se o objetivo é levar, e aí? Como levar para esses amigos que não são ali só daquele mesmo miolo? E eu acho que a gente tem muito a acrescentar, né? Nós aprendemos muito com aqueles que não compartilham da mesma fé, dos mesmos princípios que a gente. Né? Eu acho que a gente deve ter um equilíbrio, porque você disse das amizades cristãs. E a gente dá um equilíbrio, porque se a gente tiver só amizades cristãs, a gente não consegue levar para as outras pessoas, não consegue ter contato com outras pessoas. Só que ao mesmo tempo, se a gente só tiver pessoas de meio que são de fora da igreja, que são de princípios que não tem nada a ver com o nosso, a gente vai acabar uma hora ou outra fazendo o que eles fazem. Então,
que nem a ciência fala, que a gente que nós somos o resumo das Reflexo, né? o reflexo das 5 pessoas mais próximas da gente. Então, se a maioria dos meus amigos forem assim, fizerem coisas assim que fujam dos meus princípios, então eu vou fazer as mesmas coisas que eles. E você pode dizer, ah, não, mas eu sou firme, eu não vou fazer nada. Só que daí você fala, não, mas só uma coisinha aqui, não muda em nada. Aí, não, eu só vou fazer isso aqui, mas não vai mudar em nada na minha vida. Eu vou continuar seguindo pelo caminho certo. Só que daí você vai e acaba se dando mal, porque daqui a pouco você olha e você tá no mesmo caminho que eles. Sendo que você que era pra dar o exemplo. Então esse equilíbrio de você ter amizades que também podem te influenciar a fazer as coisas certas. E a partir desse momento você também influenciar as outras pessoas que não têm esses princípios. E daí a gente chega a um ponto de a gente discernir ali. A gente tem que deixar que a gente se envolva, que eles se envolvam com a gente no nosso mundo, nas nossas princípios, mas a gente não pode se deixar envolver no mundo deles, entendeu? Naquele contexto que eles estão no, que nem o Davi falou. A gente deve entrar naquela bolha, naquele contexto. A gente deve entender aquele contexto, mas não estar presente fazendo aquilo ali com eles. Por exemplo, eu cito aqui Jesus, né, que é o nosso maior exemplo. Ele pegou e comeu com fariseus, com prostitutas, que naquela época era totalmente, tipo, contra os princípios. E hoje em dia também seriam, só que com outros nomes, né? Mas vão totalmente contra os nossos princípios. Só que ele estava ali dando exemplo, mas ele não estava naquele contexto, entrando no mundo deles, ah, eu tô fazendo isso, eu tô roubando, eu tô matando, eu tô fazendo tudo isso de errado. Não, ele deixava com que eles se envolvessem com ele, com o mundo dele, com os princípios dele, ensinando e dando o exemplo. Então acho que é dessa forma, a gente dá o exemplo, mas não deixar se levar. Sim, exatamente. É isso aí. Vocês pensam assim, né? Eu acho que a grande questão realmente é o equilíbrio. Você saber lidar com os dois grupos. E como a Cris falou, né? Você levar a mensagem. Você só consegue pregar para aquela pessoa que você conhece, né? Que você tem uma certa intimidade. Então, fica mais fácil você falar da mensagem quando você conhece o mundo, mas como ele falou, você não faz parte daquilo. Sim, é isso mesmo. Se tornar o mundo, né? Você conhece o mundo, você faz parte, porque você vive no mundo, mas você não é o mundo no contexto do que ele prega, né? Do que ele transmite. E como a gente comentou na outra vez, a importância de vocês se firmarem, né, em quem são. Terem convicção da sua fé, saber a importância, né, de seguir a Cristo. E quando você se fortalece nisso, mesmo as pessoas, né, vindo e tentando te derrubar, puxar o seu tapete, vocês estão firmes, sabendo por que vocês defendem e fizeram essa escolha. Isso dá uma segurança, e essa segurança, como eu disse, que faz com que as pessoas não queiram ficar, né, tanto maltratando, de certa forma, vocês, ficarem em cima, tentando mudar o seu ponto de vista, porque vocês estão firmes, ao mesmo tempo que não ficam, né, insistindo para todo mundo a seguir a mesma fé, o mesmo princípio, mas vocês estão firmados naquilo em que vocês creem, que é o que acredito que seja dessa segurança. Eu concordo com o que o Davi falou, principalmente porque eu tenho uma experiência minha. Quando eu me mudei pra cá, lá onde eu morava era muito preso, assim. Então, você não pode ter amigos dessa tal religião. Aí, quando eu cheguei aqui, no meu 7º ano, uma menina veio e falou pra mim assim, oi, tudo bem? E aí eu perguntei, oi. Aí eu percebi que elas não eram da mesma religião que eu, elas eram da Ubanda. Uma delas era da Ubanda. E aí eu cheguei em casa e falei assim, mãe, uma menina da Ubanda quer ser minha amiga, tem problema? E ela falou, não. Aí eu, mas é porque falaram que... Aí ela, calma aí, você não precisa ter esse medo, porque o que importa não é você ter amigos dessa tal religião, o que importa é o que você acredita. Então, você se deixar levar e deixar de acreditar no que você crê. Você precisa se firmar no que você acredita e não importa as amizades, o que importa é o que você está tentando estabelecer. Então, aquela minha amiga, ela falava palavrão e tal. Aí depois eu percebi que
com a minha influência, ela parou de falar. Então, quando chega perto de mim, ela já para. Ela não fala mais essas coisas. Ela age de uma forma diferente, porque ela sabe do que eu nunca acredito e ela me respeita nessa questão. E uma curiosidade, Lua, você precisou falar para ela parar de falar palavrão? Não. Não. Ela foi se habituando. Ela percebeu que eu me incomodava, que eu me fechava um pouco quando ela começava a falar com as outras pessoas daquela forma, e ela parou. Exatamente. Isso é um ponto muito interessante, né? A gente saber se impor. Não se impor e dizer, não, eu sou cristão e você não deve fazer isso. Não, mas ele deve se impor assim de mostrar o que a gente acredita. Porque muitas vezes as pessoas olham e não sabem. Ah, nem sabia que você era cristão. Muitas vezes as pessoas olham, você cita, do nada tá conversando, a pessoa, nossa, nem sabia que você era cristão. E como a pessoa não sabe que você é cristão, sendo que o que você tem pra fazer ali, sua missão ali, é deixar o seu exemplo para as outras pessoas. Então é saber impor aquilo ali. E não ela falou. Ela impôs o que ela tava. Ela não falou, nossa, não, você tem que ficar em silêncio, não é pra falar palavrão dessa forma. Não é pra falar palavrão, não sei o que, não sei o que. Não. Ela pegou e falou, ela pegou e fez da forma dela. Ela pegou e, como ela disse, reprimiu, assim, ficou mais em silêncio. E mostrou que aquilo ali incomodava ela. Da mesma forma, a gente deve mostrar, impor o que a gente sabe. Não impor sobre o outro, mas impor e mostrar realmente, deixar à mostra o que a gente é, quais são os nossos princípios, para os outros entenderem e verem que somos diferentes e somos diferentes do porquê que somos diferentes também. Imagina só, a gente fala que as pessoas que pensam diferentes de nós incomodam a gente de certa forma, com a forma deles falarem, até palavrão e tudo mais. Imagina no olhar deles, o que nós fazemos que também incomodam eles? E como que a gente lida com isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Uma coisa que eu gosto muito de ter amigas que são de fora da minha religião é a gente conversar sobre as nossas religiões. O que tem de parecido, o que não tem. E numa das conversas eu ouvi uma amiga minha falando que ela se incomodava de certa forma porque toda sexta-feira eu desejava Feliz Sábado pra ela. E aí ela trouxe isso e na minha cabeça não era uma coisa que incomodaria alguém. Então eu acho muito legal você conversar com as pessoas, explicar no que você acredita e ela te contar também. Fazer debates, entre muitas aspas, sobre o que você acredita. Você defender, a pessoa questionar e você questionar também. Eu acho muito legal. Essa troca é muito interessante, né? Sim. Porque ambos ali vão se conhecer melhor, vai entender o limite do um e do outro e a relação vai crescendo assim, com respeito, né? E o que mais é a nossa base é o amor. E o amor gera respeito, né? É isso mesmo. Isso aí, gente. Vocês têm mais algum comentário sobre amizades? Eu gosto de, para pensar no ditado, qual é o nome? Qual é o nome que ditado lá, sabe, com quem tu andas? Diga com quem tu andas que eu diga quem tu és. E eu gosto de usar muito a ciência nesse tipo de coisa. Na ciência, tem um bagulho chamado, todo ser humano tem, chamado microbiota. Ou seja, seu intestino tem um conjunto de bactérias, micro-organismos, vírus, fungos, que eles literalmente conseguem mandar sinais para o seu cérebro, etc., influenciando suas decisões. Influenciando aquilo que você vai escolher. Por exemplo, vou jogar uma situação hipotética. Você tá lá numa noite de sábado e seus amigos te chamam pra ir numa festa. Só que você fala, putz, não quero ir. Quero ficar aqui e pedir alguma coisa pra comer. Só que você lembra, não, tem arroz, feijão e a sala na geladeira. Aí fala, não quero comer isso. Eu quero comer aquele hambúrguer gorduroso que vai dar 3 anos de pressão alta, mas quero aquilo. Entupir minhas veias, minhas artérias. Aí que você vai lá, você pede, dá a primeira mordida e fala, putz, por que eu fiz isso? Na maior parte das vezes, realmente não foi você, por consciência. Conscientemente, você foi influenciado, você teve a tendência de fazer isso. E estudos indicam que quanto mais pessoas vivem uma com as outras, mais essa microbiota é a mesma, se parece. Os organismos, eles agem da mesma maneira. E a comida que você come também influencia nisso. Então, como por exemplo, acho que entre família, os seus organismos entre vocês chegam a ter mais de 10% os mesmos. E isso é muita coisa, considerando que tem bilhões de micro-organismos em você. E acho que isso é muito... É como as amizades funcionam, de influência mesmo. A Eloá deu o exemplo aqui de a Camille falar
para de falar palavrão, o nosso corpo, como carne, como pecadores que somos, a tendência é Eloá. Ter esses pensamentos, começar a agir assim. Essa é a tendência. Por conta do subconsciente que está inserida, por conta do que é consumida. Por exemplo, a sua microbiota do ser humano é moldada a partir daquilo que você consome. E o nosso consciente também é assim, é moldado a partir daquilo que você consome. Então, é uma ação, essa que ela teve de se manter, foi uma ação muito mais do Espírito Santo trabalhando no inconsciente do que consciente da Eloá. É algo muito mais trabalhado a partir do poder de Deus do que realmente nosso. Do que realmente, eu vou me colocar aqui e vou me fazer firme. É muito mais trabalhado do poder de Deus, no seu inconsciente, no seu subconsciente, no seu consciente. Porque toda a nossa tendência é tendência a fazer coisas que a gente não acredita. A coisas que vão ferir nossos princípios. Sim. E esses princípios só são fortalecidos a partir do Espírito Santo. Então eu acho que é o trabalho com o Espírito Santo, estudando a palavra, e o buscando em orações no dia a dia, é o que faz a gente ter esse equilíbrio entre as amizades. É o que faz a gente diferenciar do que a gente tende a ser do que a gente é. Porque Deus nos fez de uma maneira e a gente, por conta do pecado, tende a ser outra coisa. E eu acho que esse equilíbrio é somente possível por meio do Espírito Santo e que sem ele nada disso seria possível. Tudo bem, e é o dom, né, que o Espírito Santo nos dá de domínio próprio, que é o que eu vou falar. Para mim, eu acho, graças a Deus, que o Espírito Santo nos concede isso do domínio próprio. Gente, maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. E sigam-nos aí. Vamos falar de outros assuntos. Nos aguardem. Até mais. Tchau, tchau.